Você já ouviu falar da Vaza Toga 2? Talvez não, porque a grande mídia do Brasil está fingindo que isso não existe. Mas o mundo inteiro já sabe. Documentos vazados revelam que Alexandre de Moraes montou uma força-tarefa ilegal dentro do judiciário para perseguir opositores políticos, sem provas, sem processos, sem direito de defesa. Alexandre de Moraes acumulava dupla função. Ele era presidente do TSE e ministro do STF. Com isso, ele montou um verdadeiro serviço secreto dentro do Estado brasileiro. Funcionários do TSE foram usados como agentes de inteligência fora da sua competência legal. Operações foram conduzidas por grupos de WhatsApp e ordens enviadas diretamente do e-mail pessoal do ministro. A partir do fatídico dia 8 de janeiro, foi criada uma verdadeira fábrica de prisões políticas, alimentadas por certidões. Eram certidões frias, emitidas pelos próprios funcionários do TSE. Basicamente, uma certidão positiva significava prisão automática. 100% dos indivíduos enquadrados nesse status ficaram presos. Mas uma certidão negativa não necessariamente significava liberdade. 60% dos negativados também permaneceram presos. Essas certidões eram emitidas baseadas em postagens em redes sociais, conversas em grupos de WhatsApp, memes, curtidas, denúncias anônimas e até tweets antigos. A prisão virou uma decisão pessoal. A liberdade é um favor do ministro. Uma crítica poderia valer uma pena de 17 anos. Mas outros agentes colaboraram com esta máquina de ataque à liberdade. O Exército Brasileiro, que enganou manifestantes pacíficos e os entregou à prisão. Universidades e agências de checagem como a FGV, o FRJ e a Lupa, que atuaram como espiões do Estado, infiltrando-se em grupos privados. Uma imprensa silenciada ao cúmplice e os partidos políticos que ficaram quietos. Foi esse silêncio, essa cumplicidade e esta covardia que permitiu o assassinato da democracia brasileira. As provas deste crime estão nos diversos casos concretos de violações dos direitos humanos. Vamos a alguns deles. Vildete da Silva Guardia, 74 anos, aposentada e participante de movimentos cívicos. No dia 8 de janeiro, ela se escondeu no Palácio do Planalto para fugir dos gases lacrimogêneos. O indício utilizado foi a presença em grupos de WhatsApp com críticas ao governo. Qual foi o abuso? A prisão foi mantida mesmo com documento oficial comprovando a inexistência de antecedentes e problemas de saúde graves. Claudiomiro da Rosa Soares, um servidor público aposentado, criador de conteúdo digital. Ele não participou dos atos de 8 de janeiro. Foi preso no dia 9 de janeiro em frente ao quartel-general em Brasília. Para justificar sua prisão, foi utilizado compartilhamento de memes e posts críticos em rede social. Ficou 11 meses em prisão preventiva, sem julgamento, sem testemunha, sem evidências físicas do crime, violando completamente o devido processo legal. Adenilson Demétrio de Córdova, um empresário local e um ativista cívico. Foi preso em 8 de janeiro sem nenhuma participação nos atos de vandalismo. Foi preso utilizando-se fotos e vídeos em redes sociais interpretados como incitação. Ficou 4 meses em prisão preventiva, convertida em prisão domiciliar. Ainda sequer foi julgado, mas já está cumprindo pena. Ou seja, é um evidente abuso de autoridade por ser uma prisão sem fundamentação qualquer, com uso de provas digitais sem qualquer perícia. Ademir Domingos Pinto da Silva, um vendedor ambulante que chegou na noite do dia 8 de janeiro em frente ao acampamento do quartel para vender bandeiras e camisetas. Para justificar sua prisão, foram utilizados tweets antigos de 2018, onde ele criticava Lula e o Partido dos Trabalhadores. Nenhum tweet mencionava os atos de 8 de janeiro, tampouco as eleições de 2022. E mesmo assim, teve sua prisão preventiva decretada, teve bloqueio de bens e hoje utiliza uma tornozeleira eletrônica e presta serviços comunitários. As certidões e provas retroativas foi apenas para enquadrá-lo numa violação do princípio da legalidade. E tem outro escândalo revelado pela Vaza Toga 2. No dia 8 de março de 2023, 149 presas foram libertadas numa demonstração de compaixão e justiça do ministro Alexandre de Moraes. Só que tem um problema. A liberdade dessas mulheres foi postergada para que o ministro pudesse fazer este verdadeiro golpe de marketing. E além disso, temos o caso Felipe Martins, o batom na cueca das arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes. Felipe Martins, ex-assessor do presidente Bolsonaro, foi preso preventivamente para evitar o risco de fuga, baseado num registro de entrada nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022, comprovadamente falso. Nos 6 meses que ficou detido, sofreu humilhação, perseguição, violência e ficou preso numa solitária sem iluminação. E mesmo quando a defesa de Felipe Martins provou que ele jamais saiu do Brasil com documentos e geolocalização, mesmo assim Alexandre de Moraes inverteu o ônus da prova, dizendo que não estava convencido de que Felipe Martins jamais tinha entrado nos Estados Unidos. E todas essas evidências mostram que a Vaza Toga 2 não é só um escândalo, é a prova de que nós vivemos num estado policialesco de um homem só. Alexandre de Moraes hoje é o juiz, é o delegado, é o promotor, é o carcereiro. Ele decide quem pode falar
falar, quem pode protestar e quem vai apodrecer na cadeia. E tudo isso com a chancela da mídia, da academia de políticos covardes. Mas a verdade veio à tona e o mundo está vendo. A história é implacável com os ditadores, mas é mais cruel com os que se calaram diante dele. E você vai continuar fingindo que não sabe o que está acontecendo no